Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, estou na terceira parte de uma mensagem que eu comecei já faz algumas semanas sobre alma. O que fazer quando a nossa alma estiver abatida? Essa é a terceira parte. E o tópico que eu vou usar hoje é lembranças que ferem a alma. Você sabia que tem lembranças que ferem a nossa alma? E, e quando a gente fica ferido na alma, é terrível. Você já percebeu quando uma pessoa está ferida, seja no braço, na perna, coloca-se um curativo, uma faixa? É fácil perceber. Você vê uma pessoa, né, na rua, aquela pessoa machucou o braço, machucou a perna, porque está enfaixado, tinha uma ferida exposta. Se for na cabeça, eles colocam uma faixa, uma bandana. Então é fácil identificar uma pessoa ferida fisicamente. Agora na alma já é difícil. Tem pessoas que disfarçam muito bem, atacar uma ferida, mas disfarça muito bem, vive e parece que está naturalmente, está normal. Tem outras não, tem outras que o semblante fica abatido. Mas o que fazer quando a nossa alma está abatida e como lidar com lembranças que ferem a alma? Isso me chama a atenção para uma história na Bíblia, da história de Jacó, né? Jacó e José. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis. E Jacó é meu personagem preferido das escrituras. Se tiver um personagem bem humano, que me lembra muitas coisas, eu me identifico muito com Jacó. Ele é um personagem muito humano. Eu gosto muito de Jacó, mas também gosto de José, filho dele. E na história de Jacó com José, ali no versículo, no capítulo 37 de Gênesis, a gente percebe que Jacó tinha 12 filhos, e o preferido dele era José. E pela narrativa você percebe que o José é o mais ajuizado, ele é o mais prestativo, ele é o mais centrado, ele é o mais amado, ele é o mais querido por Jacó. Ele tinha apenas 17 anos. E ele é o que traz as más notícias dos irmãos. Quando todo mundo vai trabalhar, José trabalhava como... Ele era do rebanho, ele era um pastor de rebanho, novinho. Mas o Jacó pedia para ele, acompanhe teus irmãos, vai ver como é que eles estão e traz as notícias deles para mim. E as notícias eram sempre más. Então Jacó tinha um bom relacionamento com José, mas não tinha com os demais irmãos. E José tinha sonhos, tinha dons de Deus. Era um menino bem ligado com as coisas de Deus, que Deus revelava dons para ele, principalmente de sonhos. José teve sonhos de grandeza e ele contava aos seus irmãos. Ele sempre dizia aos irmãos que ele ia ser uma pessoa importante, estaria no poder quando ele fosse mais adulto, né? Só que os irmãos ficaram com inveja. Então, num dia que José foi acompanhar os irmãos para trazer notícias para o pai, Jacó, os irmãos pensaram em matá-lo. Pensaram em matá-lo, jogar ele num poço. Quem conhece a história sabe disso. Por inveja, ciúme. Os irmãos pensaram numa maldade. Vamos matar José e vamos ver o que será dos sonhos dele. Só que resolveram não matá-lo. Ele foi vendido para o Egito. Mas o que me chama a atenção aqui é a mentira que contaram para o pai. Venderam José, ele tinha uma túnica de várias cores, o pai tinha comprado uma túnica, feito uma túnica de várias cores para José. O que eles fizeram? Mataram um cabrito, encheram a túnica de sangue e contaram uma mentira para o pai, para o Jacó, de que o filho foi estraçalhado por um animal silvestre, um animal, uma besta fera. A Bíblia fala besta fera, não sabe se é leão, urso, mas a mentira foi essa. Olha só que mentira terrível, contar uma mentira para o pai, dizendo que o seu filho preferido, o seu filho que ele mais gostava, o mais ajuizado de todos, foi morto violentamente. Com certeza Jacó ficou agonizado. Ele ficou com aquelas lembranças por 22 anos, porque dos 17 anos ele vai para o Egito e ele fica numa posição de governador 22 anos depois, com quase 40 anos de idade. E esses 22 anos de idade, esses 22 anos que Jacó ficou na terra de Canaã, ele ficou muito abatido na alma. Ele ficou muito abatido na alma, lembrando do seu filho que morreu de forma violentamente. E nós sabemos que ele não morreu. Foi uma mentira contada pelos irmãos. E como é que eu sei que Jacó ficou abatido? Porque tem uma passagem na Bíblia que, a hora que os irmãos de José passam fome na terra de Canaã e vão para o Egito atrás de comida, lá eles encontram José numa posição de governador. E o mais interessante é que José poderia ficar com a alma batida também, ficar com mágoa dos irmãos. Pelo contrário,
José, quando encontrou com os irmãos, ele não ficou com raiva deles, ele não pensou em se vingar, porque ele era o governador e poderia se vingar. Ele tratou os irmãos muito bem, ele apenas fez um teste para saber como é que estava o coração dos irmãos. Ele testou os irmãos ali, perguntou se o pai estava vivo, isso depois de 22 anos, né? Deve ter passado na cabeça de José, olha, eles me venderam, eu sofri, eu fui para o Egito, passei maus bocados, eu sofri muito, agora estou numa posição de governador, mas eu sofri com isso. Mas não, o coração de José estava totalmente, a alma dele não tinha feridas, ele cicatrizou todas, porque ele era um cara muito íntimo de Deus, e ele liberou perdão para os irmãos. Mas o que me chama a atenção é como ficou a alma de Jacó, lá na terra de Canaã. A hora que José se revela para os irmãos e fala que agora ele vai ajudar os irmãos, que eles estavam com fome, né? Houve uma grande fome naquela época. Ele falou assim, vai, volta para Canaã e traz meu pai. Eu quero ver meu pai. Meu pai ainda está vivo? Sim, o pai Jacó está vivo. Então traz ele para mim que eu quero vê-lo. E a notícia vai até Jacó. E olha só que interessante, Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 25. Os irmãos de Jacó, eles voltam, os irmãos de José, eles voltam para falar com o pai. Então, deixa eu pegar aqui Gênesis 45, a partir do 25, vou ler para vocês. Gênesis 45, versículo 25. E subiram do Egito, né? Ou seja, saíram lá do Egito e foram para a terra de Canaã, onde estava Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram ao Jacó, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Olha só, o coração de Jacó desmaiou, porque não acreditava que o filho estava vivo. Também se passaram 22 anos de sofrimento. Aí os irmãos vêm, os irmãos que enganaram o próprio pai, vêm com aquela história, José está vivo. Eu não sei o que passou na cabeça de Jacó, mas no momento ele deve ter pensado, não sei se ele ficou bravo com os irmãos. Puxa vida não, ele devia ter xingado, né? Vocês me enganaram por 22 anos, agora vocês vêm dizer que o José está vivo. A alma de Jacó ficou abatida por 22 anos, sem ver o filho, com aquelas lembranças de que ele morreu violentamente, e era uma mentira, de repente é uma mentira, e a Bíblia informa que ele não acreditou, o coração dele desmaiou, ele não acreditou, mas estava vivo. Mas só olha só como é que estava a alma de Jacó. Prosseguindo, o versículo 27. Porém, havendo os filhos de Jacó contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo ele, Jacó viu os carros que José enviara para levá-lo para o Egito, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Olha só, se reviveu o espírito de Jacó, isso significa que o espírito de Jacó estava morto. As lembranças feriram tanto a alma dele que o espírito estava morto. Só quando a notícia do filho chegou que estava vivo é que o seu espírito reviveu. Ou seja, a alma de Jacó estava profundamente abatida com essa situação, né? De ter que conviver com uma mentira por 22 anos que o filho morreu e na verdade o filho foi apenas vendido. E se o espírito estava morto, o espírito de Jacó reviveu. E olha só que ele fala no versículo 28. E disse-lhe Jacó, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Ou seja, ele queria ver José e morrer. Ou seja, por mim, eu poderia ver meu filho e já morrer, tá bom. Ou seja, a alma dele estava tão abatida que simplesmente saber que o filho está vivo e ele poder ver, abraçar de novo, ele poderia morrer em paz. Interessante, morrer em paz quando uma lembrança que feriu a mente caiu por terra, né? Não estou mais ferido, estou alegre porque meu filho está vivo, meu coração reviveu, minha alma reviveu. Isso me faz lembrar muitas situações que eu trabalhei num hospital aqui em Monte Azul há 30 anos atrás. E vi muito paciente de terminal, paciente de câncer morrerem. E no último dia, eles estavam ali na cama, e eu era o cara que trabalhava na farmácia, eu tinha contato com os enfermeiros, eu preparava a medicação do doente,
Os enfermeiros levavam e aplicavam no doente. Então, quando tinha muito remédio, muito antibiótico, muito remédio para dor, eu sabia que o paciente estava muito pior. E geralmente paciente de câncer naquela época morria no quarto de hospital. Não é como hoje. Hoje, 30 anos depois, tem muito recurso lá no Hospital de Barretos. Então, de 10 pacientes que vai para Barretos com câncer, 9 sobrevivem e um só morre. Naquela época era o contrário. Se tivesse 10 pacientes com câncer, aqui na cidade, 9 morriam e um só sobrevivia, porque os recursos eram mais escassos. Hoje a medicina avançou, o hospital lá melhorou. Então, naquela época, eu via pacientes de câncer morrerem no hospital. Eu não gostava de ver, mas eu era obrigado a ver, porque eu também trabalhava no almoxarifado e às vezes precisava trocar uma cama hospitalar com manivela. E as camas eram, às vezes algumas estavam quebradas, e quando dava algum problema, geralmente dava problema com esses pacientes terminais, precisava levantar a cama toda hora. E eu ia lá com 2 pedreiros, né, fazer um serviço pesado, levava a cama até o paciente, e eu via a situação do paciente. Eu olhava e ficava angustiado, eu não gostava de ver, a pessoa estava só o pó, totalmente debilitado, com oxigênio, magro, e se via que ele estava nos últimos dias mesmo, paciente terminal, estava para morrer. E eu via aquilo, eu não gostava de olhar, ficava impressionado, e eu voltava para a farmácia, os meus companheiros de serviço ali, os profissionais da saúde, os enfermeiros falavam, olha, aquele cara está tão mal que ele não passa de hoje, não passa de hoje. E era muito medicamento que ia, né? Só que o medicamento ele tomava, no outro dia voltava, começava de novo, eu perguntava, mas disseram que ele ia morrer, ele está aguentando, hein? O paciente está aguentando. Mas por que ele está aguentando? Olha só que interessante. E eu acredito muito nisso. Ele estava esperando alguém, ou seja, um filho, um pai, um amigo, um parente próximo, alguém que ele estava brigado, que havia discutido, não conversava mais. Esse paciente estava, estava reunindo forças onde não tinha, estava angustiado para morrer, mas ele buscava forças onde ele não tinha, para esperar alguém, para abraçar, para ver, porque a alma daquela pessoa estava ferida, ou seja, ele estava com lembranças que feriram a alma e ele não queria morrer antes de ver as pessoas. Por isso que eu digo, num leito de morte, ninguém quer ver a carteira cheia de dinheiro, ninguém quer ver a chave da casa, ninguém quer ver a chave do carro, ninguém quer dar uma olhadinha no carro, nos seus pertences, no seu ouro, nos seus objetos de valor. As pessoas querem ver pessoas. Por isso que é bom termos bons relacionamentos em vida, para que quando a gente morrer, a nossa alma vai leve para o outro lado. Como ninguém sabe como vai ser o outro lado, então acontecia muito isso. Aí a pessoa segurava a morte, sofria ali com dor. E a hora que chegava o parente, seja filho, irmão, tio, amigo, pessoas próximas, e ali reatava a amizade, havia perdão, choro, abraço, eu não sei. Eu só sei que a partir disso, quando a pessoa aparecia ali, aquele a quem o paciente estava esperando, né, para pedir perdão, ele morria. Era instantâneo, morria. O enfermeiro chegava com o remédio e falava assim, acabou de morrer. Guarda tudo aí, devolve o paciente, porque ele estava esperando um filho, estava esperando um irmão, que há muito tempo não via. Só que o irmão chegou, ele abraçou, chorou e morreu. Isso acontecia muitas vezes, eu vi muito isso aí. Então é o que eu digo, se a gente em vida puder perdoar as pessoas, puder se relacionar bem, é a melhor coisa do mundo a se fazer. Eu não estou dizendo que todo mundo vai morrer de câncer, vai morrer numa cama de hospital. A gente não sabe, cada um vai ter um tipo de morte. Mas se for para uma cama de hospital, lembre-se, você vai pedir para ver pessoas. Você não vai pedir para ver coisas, você vai pedir para ver pessoas. Você gostaria de estar rodeado de pessoas que te amam, te abraçam. E nada melhor do que o perdão para cicatrizar feridas na alma. Uma ferida exposta, ela sangra. Quando a gente lembra de pessoas que nos feriram, e se a gente não perdoou essas pessoas, a ferida na alma vai sangrar. A gente não vai dormir de noite, a gente vai ficar magoado, vai ter mágoa, rancor, e isso nos corrói por dentro. Isso é terrível, ferida na alma é terrível. Então é muito melhor perdoar. Perdão.
Perdoar como Jesus. Jesus já nos ensinou que perdoar é a melhor coisa que tem. Porque uma ferida exposta, ela sangra. Você mexe numa ferida, se ela estiver exposta, ela sangra. Mas uma ferida cicatrizada, não. Você passa a mão, ela não sangra. Uma ferida na alma cicatrizada não vai sangrar mais. Então nós precisamos perdoar. Ter bons relacionamentos com as pessoas em vida. Não esperar a morte chegar. Eu conheço pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, não deu tempo de pedir perdão e a mãe ou o pai morre. E a pessoa fica, o filho fica agoniado, fica com remorso, fica até com depressão. Eu conheço pessoas que a mãe morreu e a pessoa ficou com depressão porque não pediu perdão para a mãe em vida. E estava brigado, não conversava fazia tempo. Então isso é terrível. Então, em vida, procure ter bons relacionamentos para que a tua alma não adoeça, para que a tua alma não fique ferida. Porque vai haver lembranças, a gente tem muitas lembranças de pessoas, e geralmente as que nos ferem são as que ficam mais em evidência na nossa memória. E isso traz muitas consequências ruins. Uma mágoa no coração, um rancor pode te levar a doenças terríveis, inclusive câncer. Foi comprovado isso cientificamente. Uma alma adoecida traz doenças terríveis. Então, que essa lembrança fique no teu coração. Faça como muitas pessoas que se livraram de feridas na alma fazem. Antes de morrer, peça perdão, vai até a pessoa, seja pai, irmão, colega, peça perdão, reative a amizade novamente para não sofrer no futuro. A gente viu que Jacó não tinha um bom relacionamento com os outros filhos, né? Ele tinha um bom relacionamento com José, com os outros não. Tanto que os outros contaram uma mentira terrível que ele sofreu por 22 anos. 22 anos com um abatimento de alma. Mas quando ele soube que seu filho estava vivo, a sua alma reviveu, o seu espírito reviveu e ele podia morrer em paz. Tudo isso aconteceu por maus relacionamentos. Então, essa mensagem é para isso. É para que você se conscientize que não há nada melhor do que o perdão. Não há nada melhor do que ter bom relacionamento com as pessoas, seja qualquer que for, um colega de trabalho, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um vizinho. Não fique com mágoa. Não fique com mágoa. Não fique com uma ferida que vai te corroer por dentro. Peça perdão. Mais para frente eu posso entrar num tema sobre perdão. Mas por enquanto eu vou terminar aqui essa mensagem, lembrando vocês que existe isso, de lembranças que ferem a alma, e se essas lembranças não forem saudáveis, você vai ficar com a alma prejudicada, a tua saúde será prejudicada. Lembre-se de tudo isso que eu te falei, coloque em prática o perdão e você vai ter uma alma sadia, porque a alma é a sede das nossas emoções. E ela se fere por pouca coisa. E ao contrário também, a gente pode ter ferido pessoas aí pelo caminho da nossa vida. É muito difícil uma pessoa estar viva e não ter se ferido com alguém, né? Não ter mau relacionamento com a pessoa. Eu já tive mau relacionamento com pessoas e eu perdoei, e hoje eu convivo com elas, eu converso com elas, e eu lembro o que elas me fizeram, mas eu não sinto nada. A ferida cicatrizou, eu não sinto mais nada. A ferida cicatrizou, a minha alma está em paz. Então, não é preciso, às vezes, conviver com a pessoa novamente, mas peça perdão. E você vai ver como é que a tua alma vai melhorar. A tua alma melhora nos relacionamentos quando tudo vai bem. Então, é impossível você estar na vida e ter bom relacionamento com todo mundo. Com alguém, vai acontecer com alguém que você vai ter alguma treta, alguma discussão, alguma coisa e vai sair ferido, ou tanto você também vai ferir alguém. Mas lembre-se, sempre é tempo de pedir perdão em vida. Faça isso em vida e você vai ver como é que a tua alma vai ficar tranquila. E se um dia você morrer, você vai morrer em paz. Amém? Eu agradeço a oportunidade de vocês terem chegado até aqui. É uma mensagem de 10, 20 minutos que eu estou fazendo. E se você curte, compartilha. E muito obrigado mesmo. Eu agradeço de coração quem está me acompanhando. Eu lhe desejo um bom dia, um bom fim de semana. E estamos aí. Logo estará mais uma mensagem no ar aí no YouTube, no
Facebook, fica ligado. Eu agradeço muito pela oportunidade e agradeço a atenção de todos. Até mais, até a próxima. Ok? Muito obrigado a todos.